O presidente Jair Bolsonaro vai receber deputados e senadores diariamente para negociar a aprovação da reforma da Previdência. Olha aí, notícia que muda, pelo menos, o relacionamento do presidente com o Congresso até aqui. Ele já tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira com presidentes de 5 partidos. Romero Jucá, do MDB, olha só com o que ele tem de lidar. Não foi eleito. Não foi reeleito, né, Augusto Nunes? Não. E, no entanto, continua mandando lá no MDB, que tem os seus representantes no Congresso. É presidente do partido, né? Não tem mais o que fazer lá no Congresso Nacional, mas no partido sempre tem uma boquinha para ele. Então, o Romero Jucá, o Gilberto Kassab, do PSD, o ACM Neto, do DEM, Ciro Nogueira, do PP e Marcos Pereira, do PRB. Em relação às mudanças da reforma, o presidente disse em entrevista à TV Record que a proposta está na mão do Congresso e que questões como os ajustes no benefício para os mais pobres podem ser aperfeiçoadas pelos congressistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também começou a receber hoje partidos para explicar pontos da reforma. A primeira bancada a ser atendida foi a do PSD. Augusto, eu pelo menos até aí eu vou, e eu falei isso aqui no programa, quer dizer, fazer esse diálogo entre representantes do governo federal e do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, presidentes de partido, principalmente líderes, né? Porque na Câmara dos Deputados, e nesse ponto pelo menos o Bolsonaro tem alguma razão quando ele alega, são 513. Se o presidente ficar recebendo 513 pessoas, o presidente não vai governar o país, não vai ter tempo para fazer mais nada. O presidente precisa, pelo menos em tese, fazer mais um monte de coisa. Agora, precisa sim estabelecer um diálogo que não quer dizer fazer concessões ao toma lá da cá imoral. Existe aí aquele limite do toma lá da cá, que que o Onyx Lorenzoni, segundo Augusto trouxe aqui de relato uma vez, tinha estabelecido. Quer dizer, se o partido quiser indicar o cargo por um cargo, que traga pelo menos um quadro técnico, né? Aí cada um tira a sua decisão a respeito disso. Exato. Mas o diálogo sobre pontos sensíveis da reforma, por exemplo, como o BPC, benefício de prestação continuada, que paga para os idosos pobres, a aposentadoria dos trabalhadores rurais, a aposentadoria dos professores, tudo isso são pontos sensíveis que estão sendo usados muitas vezes para denegrir a reforma. Então é preciso conversar sim. Aí sim as coisas andam nos trilhos, né? Faz todo sentido. O presidente da República recebe representantes de partidos, ou poderia até, num primeiro momento, receber representantes de bancadas, e é evidente que se eles pedirem alguma coisa ali, eles não vão se atrever a pedir alguma coisa imoral, porque o Jair Bolsonaro revela. Ele vai revelar. Ele dizia que não é piranho, né? Exatamente, ele já disse que ele não vai fazer companhia lá para os dois, né? Os dois antecessores. Poderia até dizer 3, se a Dilma estivesse sendo investigada aí com mais rigor. Mas enfim, até aí tudo bem. Em seguida, o que deve haver é entendimento entre líderes, deputados que lideram bancadas no Congresso. Esse primeiro encontro com representantes de partidos ou de blocos, de grupos, porque se entrar no varejão, como disse o Felipe, e vai certamente explicar melhor o Zé Maria, aí não faz outra coisa, vai ficar conversando com um deputado aí para tentar explicar a reforma que o deputado já conhece. Aí sim lembra aquele assunto que a gente estava tratando por outras questões antes do programa, Augusto, que fica aparecendo o Dom Vito Corleone recebendo aquele monte de pedidos durante o casamento da filha. Você vai receber 513 pedidos, os mais obscenos, espúrios e imorais possíveis. Quer dizer, aí fica complicado. Diga aí, Zé Maria Trindade. Pois é, tem vários pontos aqui, eu vou resumir. Vamos lá. Vou resumir bem aí, porque hoje não se falava de outra coisa por aqui. Em primeiro lugar, já posso antecipar que os presidentes dos partidos vão dizer ao presidente Jair Bolsonaro que estão independentes. Independentes é um jeito de falar no Congresso Nacional, olha, não somos oposição, ou seja, estamos aqui à disposição de negociação ou de venda, né? Então, esta será a conversa. Queremos ser dependentes, né, Zé? Independentes. Não, somos independentes. Independentes, mas poderíamos ser dependentes se o governo quiser. Exatamente. Essa é a senha. Agora, uma situação engraçada é que o presidente Jair Bolsonaro, Augusto Felipe, ele adotou um sistema de filtro, né? Não chega a ele qualquer um
porque os chamados ministros da casa, só o Onyx Lorenzoni é civil, os outros militares não deixam. E quando ele faz reuniões, ele deixa sempre dentro do gabinete ministros e assessores especiais. Nunca recebe sozinho ninguém da agenda. Isso para evitar o mal-entendido, alguém que se reúna com ele saia dizendo outra coisa. E aí, ele decidiu que nesses encontros com os presidentes dos partidos políticos, ele iria abrir, nós até sugerimos aqui, o Augusto sugeriu ele abrir para a imprensa, seria maravilhoso. Mas ele não vai fazer isso, mas vai fazer da mesma forma para outros ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Ele vai receber os presidentes na presença ali de líderes, ou seja, testemunhas. Ótimo. E aí os presidentes dos partidos... Tem que ter testemunha. Isso. Aí os presidentes dos partidos, e essa é a novidade de hoje, falaram, olha, nós vamos nos encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, mas para evitar qualquer mal-entendido, nós vamos levar testemunhas. Então, serão testemunhas do Bolsonaro, do Palácio, e testemunhas dos presidentes dos partidos políticos. Olha, não precisava, né? E por outro lado também, os líderes estão com a independência que foi decretada por Jair Bolsonaro, né? Falou, olha, vocês são grandes, crescidos e se responsabilizem pelas modificações que fizerem na reforma da Previdência. E aí, diante disso, os líderes estão fazendo a sua pauta de independência e vão tentar votar nesta pauta de independência uma anistia aos partidos políticos e aos deputados que fizeram o Caixa 2. E as condenações também aí de pagamento de multas, aí entraria inclusive essa de pagar a multa por impulsionamento ilegal, indevido do Fernando Haddad. Juntaria ali, todo mundo tem um pecado, juntaria todos os pecados numa só anistia e aprovaria. Essa é a estratégia que está passando ali no submundo do Congresso Nacional. Por outro lado, reforma da Previdência. Há uma decisão de votar, e eu acho isso bom, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto integral, porque a Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade e a boa técnica de redação jurídica. Então, na comissão especial, depois da Comissão de Justiça, é que se analisaria, então, vários pontos que serão modificados, como essa história do BPC, como a história da aposentadoria rural. Eu já diria que isso é um consenso de mudança no Congresso Nacional. E, por último, eu queria dizer, Augusto, que há fortes conversas de ressuscitar o projeto do ex-presidente Michel Temer, que está pronto para o plenário. Ele é menor, uma economia calculada em 800 milhões e não em 1 trilhão, como quer o ministro Paulo Guedes. E olha, o ministro Paulo Guedes agradou os líderes hoje nas conversas e tal, ele está falando muito em fortalecer os municípios dos estados.